costumo dizer que a Play 9 não existiria sem a Globo, porque eu acho que é a maior escola de comunicação que existe. Ela é a maior empresa de comunicação da América Latina. Uma primeira experiência foi com alguém que viria a ser meu sócio depois. Eu contratei o Felipe Neto como diretor. Eu contratei o Felipe Neto para ser parte do Esporte Espetacular, levando um youtuber para a Globo pela primeira vez, em 2011. Tive uma conversa com a minha psicanalista em 2014 e falei, acho que a gente precisa fazer um plano, porque eu quero pedir demissão, né? Ela abriu um olho desse tamanho, assim, fingiu que não, talvez fosse o papel dela, né? Fingir tranquilidade naquele momento. Por mais que você se prepare e pense que isso pode acontecer, é só na hora que acontece mesmo que você vê. O humor é uma coisa que cruza muitos ambientes. Então, não é para você dizer, temos aqui um hub de humor. Porque você pegar os 104 da Play 9, possivelmente 70% deles usam o humor como uma ferramenta. Mas tem o cara da gastronomia, tem o outro que usam, né, fazem, porque sabem que o humor engaja. É uma história de sucesso que me deixa muito feliz, porque ela começou dentro da sala da minha analista, né? Faz bastante tempo já que não tem uma separação entre mídia tradicional e mídia digital. E muitos negócios surgiram dessa junção entre as coisas. Uma dessas empresas foi a Play 9, uma MediaTek de marketing de influência que nasceu em 2019, fundada por 3 pessoas que tinham já muitos anos de carreira em mídia e entretenimento. O João Pedro Paes Leme, o Felipe Neto e o Marcos Vinícius Freire. Agora, a Play 9 dá mais um passo estratégico para o seu crescimento, com a criação de uma holding e uma movimentação na sua estrutura societária. A empresa, que já tem um faturamento milionário e está na liderança da chamada Creator Economy no Brasil, é o tema do episódio de hoje. E quem veio contar essa história é o João Pedro, ou o JP. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora, e este é o Do Zero ao Topo, o programa que conta as histórias de homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil. Mas antes de começar, como sempre, eu quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? João Pedro, JP, na verdade, né? Já somos íntimos aqui. Já, sim. Muito obrigada por ter aceitado o convite para vir aqui hoje no Do Zero ao Topo contar um pouco da sua história e da história da Play 9. Muito obrigado a você por me receber aqui. Acho que vai ser um papo bem divertido e interessante, como é esse mundo da Creator Economy, né? Sem dúvida. Mari, você sabe de uma coisa que JP falou? Eu brinco que tiktokizaram o meu nome, né? Porque na Globo era João Pedro Paes Leme. Sempre foi assim, né? Fui repórter, fui correspondente, depois fui diretor. E eu acho que para o mundo digital isso foi ficando muito grande. Então, como, né, o TikTok foi reduzindo tudo, tiktokizaram, virei JP. E você já introduziu um pouco aí do assunto que eu queria começar essa conversa, justamente da Globo, né? Você ficou 20 anos na Globo. Me conta um pouco dessa sua carreira, na verdade, antes de ser o lado criativo. Você já esteve do lado jornalístico do negócio, né? Sim, da mídia. Da mídia, sim. Eu comecei minha carreira pelo Jornal do Brasil, 4 anos antes da Globo, ali em 93, fiquei 3 anos e meio, quase 4, e me transferi para a Globo em 96. E aí fiquei até 2016. Foram 20 anos em que eu tive 2 vidas dentro da Globo. A primeira foi de repórter, correspondente. Eu fui correspondente em Londres, depois em Paris, cobri a Fórmula 1 também, né? 7 anos cobrindo temporadas de Fórmula 1. E muitas outras coberturas também internacionais. E num determinado momento, eu fui convidado para migrar, né, como aquela história do Y, da carreira em Y, né, eu já estava aqui no topo dessa carreira, a não ser que eu fosse apresentador, que eu não queria ser, e para migrar para o outro lado do Y, né, tinha uma trajetória que a Globo oferece sempre, que é de você ir para o lado executivo. E então eu fiquei praticamente de 96 a 2006 nessa carreira jornalística, né, como repórter e tal, e de 2007 até 2016 como gestor. Primeiro eu fui diretor de telejornais e programas de esporte na Globo e depois fui diretor executivo da Central Globo de Esportes por 8 anos até o fim de o meio de 2016 foi o fim das Olimpíadas, que demarcou a minha saída, que foi tudo muito pensado ali, foi, aliás, pensado a beça, junto com a minha terapeuta, para poder tomar uma decisão segura e depois não ficar órfão, aquelas coisas, né?
E eu queria falar também sobre esse ponto, JP, agora que você já é da Creator Economy, vou te chamar só de JP. Melhor. Então, eu queria falar um pouquinho disso, porque a Globo é uma das maiores empresas de mídia da América, né? Sim. Não só do Brasil. E você teve uma carreira muito longa lá, uma carreira próspera, em que você foi crescendo, foi galgando posições, e imagino que tinha também um panorama ali de continuar esse Sim. crescimento. Mas chegou um momento que você decidiu sair, abandonar essa certeza que você tinha, essa carreira muito sólida, o contra-cheque, o olerite todo Exatamente. mês, para começar a empreender. Como que foi esse processo da ideia de começar até a saída, que eu sei que levou bastante tempo? Levou 2 anos, Mari, e foi um processo, eu acho que maduro, né? Ele começou meio confuso, como eu acho que todo processo de uma grande mudança na sua vida, né, começa, e ele foi depois amadurecendo de uma forma que, para mim, né, foi ficando claro que não era mais um ato de loucura ou uma coisa impensada, né, e já passava a ser realmente uma transição de carreira que eu queria fazer. Começou essa inquietação minha dentro da própria Globo, né? Eu costumo dizer que a Play 9 não existiria sem a Globo, porque eu acho que é a maior escola de comunicação que existe, ela é a maior empresa de comunicação da América Latina, e ela tem um padrão que realmente é fora do comum. Então, assim, ter aprendido tudo ali dentro, quase tudo, né, me permitiu também refletir sobre autocríticas ali dentro, né, ver que em algum momento talvez a Globo estivesse ficando lenta demais para o que eu queria fazer, né, e eu queria olhar o digital como alguns núcleos nossos da Globo já olhavam lá dentro, mas que sempre iam a reboque da velocidade do transatlântico e nunca na velocidade que o digital pedia. E a gente começou a ver e fazer experiências. Uma primeira experiência foi com alguém que viria a ser meu sócio depois. Eu contratei o Felipe Neto como diretor, eu contratei o Felipe Neto para ser parte do Esporte Espetacular, levando um youtuber para a Globo pela primeira vez, em 2011. Então foi uma ação já assim de tentar juntar esses dois mundos da narrativa, um mundo digital, né, realmente com alguém que é nativo, e o mundo do esporte, que permite mais essa flexibilidade, né? Tanto que depois, junto com o Felipe, vieram outras pessoas que não eram do digital, mas que tinham já uma narrativa mais descolada, tipo o Thiago Leifert, o Tadeu Schmidt e tal, que a gente puxou para fazer, né, com que o esporte da Globo virasse entretenimento esportivo mais do que jornalismo esportivo apenas. E eu acho que ali começou essa sensação, né, depois eu refleti sobre isso, né, na hora não, mas começou essa sensação de que tinha uma narrativa paralela acontecendo fora da Globo, em termos de discussões, né, do digital, para onde isso tudo estava indo e tal, que eu só via em alguns comitês dentro da Globo, e eu tinha vontade de estar o tempo todo nesse tipo de discussão. Então, ali, para mim, foi um alerta já em 2011. E depois, né, foi passando o tempo e tal, em 2014, a gente tinha 2 grandes eventos para acontecer, né? Não dá para esquecer isso. A Copa vinha em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Era raríssimo, isso só aconteceu 4 vezes na história, né, em que o mesmo país foi sede da Copa e das Olimpíadas. Então, assim, era muita responsabilidade também, eu era o responsável pelo conteúdo que ia ser, né, distribuído na Globo e tal, pelo esporte. Então, eu fiquei pensando, cara, e depois, né? No dia seguinte do dia das Olimpíadas de 2016, o que vai me estimular se tudo que era a era dourada do esporte no Brasil acabou naquele momento? Será que eu ia ter a mesma vontade de voltar no dia seguinte, pensar as grandes matérias, as grandes coisas, no Esporte Espetacular, no Fantástico? E eu comecei a perceber que não, que aquilo ali já estava me incomodando, porque eu queria ter uma trilha paralela. E aí tive uma conversa com a minha psicanalista em 2014 e falei, acho que a gente precisa fazer um plano, porque eu quero pedir demissão, né? Ela abriu um olho desse tamanho, assim, fingiu que não, talvez fosse o papel dela, né? Fingir tranquilidade naquele momento. Não E pode expressar nenhuma ela reação, estava né? Faz de querendo. conta que tá tudo Tá tudo bem, bem, meu normal. Deus, com 2 filhos. Ela devia estar pensando. Mas eu já sabia um pouco que ela talvez tivesse essa reação, ela foi super profissional e me ajudou muito, porque eu já estava conversando com a minha mulher e meus filhos, porque, né, também não ia pegar todo mundo de surpresa, e queria que fosse uma transição que eu sabia que não ia ser rápida, mas também não ia demorar 50 anos. Né? Tinha 2 anos, 1 ano e meio ali para se consolidar.
E aí expliquei para ela o que eu estava vendo na transformação, desenhei um negócio para ela, né? Depois do 6º mês de conversa, que ela disse, olha, está tudo assim ficando mais claro na minha cabeça, mas ainda está meio confuso, porque talvez você ainda esteja confuso. Você está tão acostumado com, né, um tipo de ambiente, de trabalho e tal, né, há 20 e tantos anos, que você já viu que tem uma coisa nova, mas está difícil de expressar o que é. Você tem como codificar isso? Criar uma... Eu falei, não, vou fazer. Eu pensei uns meses, assim, nos nossos encontros e tal, e achei um jeito de pegar a teoria do McLuhan, né, que é o grande comunicólogo de sempre, pegar aquelas coisas de emissor, receptor, meio, mensagem, veículo. Eu comecei a falar, cara, eu vou explicar para ela da melhor maneira e ela vai entender. Eu falei assim, olha, fulana, não vou dizer o nome dela porque é minha analista, né? Você tem o emissor, você tem o canal, você tem a mensagem, você tem o veículo, tem o receptor, e com a revolução de YouTube e de Facebook, né, o TikTok nem existia nessa época, o que aconteceu foi que 3 dessas 5 bolotas que eu te descrevi aqui ficaram na mão de uma pessoa, de pessoas. Então hoje, por exemplo, o Felipe Neto ou o Casimiro, que nem existia na época, né, o que eles são? Eles são o Luciano Huck deles mesmos, né, a Globo deles mesmos e o diretor do Domingão do Huck deles mesmos. Então, assim, dessas 5, 3 ficaram na mão de pessoas, aí tem o veículo que vai transmitir aquilo, a plataforma, e tem a pessoa que vai ver em casa. Então já não tem alguém que precise contratar o fulano, ele é a própria emissora dele. E se essas pessoas vão virar emissoras, eu quero ser a Globo dessas pessoas. Ela falou, nossa, agora ficou muito claro. Muito claro. Então você pode pedir demissão. Aí minha perna tremeu, né? Eu levei mais uns 6 meses conversando com ela, porque eu acho que ali era um momento de ruptura mesmo. E aí conversei na Globo e tal, falei, depois das Olimpíadas eu tomei essa decisão, vou sair, se quiserem me demitir antes. Falei em fevereiro, mais ou menos, era em julho, mas eu gostaria de entregar as Olimpíadas. Porque não, então vamos lá, e combinamos que eu sairia depois das Olimpíadas, foi ótimo. Aliás, eu saí no mesmo dia que eu entrei, 1º de setembro, foi uma coisa muito louca. 1º de setembro de 96 eu entrei e 1º de setembro de 2016 eu saí. Olha, tem uma coisa de encerramento de ciclo muito grande. Pensei muito nisso. Né? E já era para mim, né? Porque eram ciclos olímpicos, eu tinha entrado numa Olimpíada, saído em outra e tal, mas quando eu vi a data, eu falei, gente, era uma coisa, sei lá, meio era esotérica. Era para acontecer né? um pouco. Sim. E você começou, você teve essa ideia, você foi trabalhando ela muito arduamente, junto com a sua analista, da sua forma ali, com a sua família também. Mas você, quando começou a Play 9, teve um sócio, Sim. o Felipe Neto. Sim. Como que foi para vocês organizarem essa sociedade e começarem esse negócio em uma parceria? Eu, quando pensei em fazer isso, eu falei, só tem uma pessoa que eu gostaria que fizesse isso junto comigo, que era o Felipe. Porque eu tinha conhecido, eu tinha trabalhado, contratado ele na Globo em 2011, e eu considero ele um gênio do digital, assim, né? Um cara capaz de realmente entender a narrativa, a distribuição, multiplataforma, se reinventar. E aí eu encontrei o Felipe porque eu tinha ido morar um tempinho nos Estados Unidos, porque meus filhos estavam morando lá, minha mulher também, eu estava indo e vindo, eu passei um tempo lá e me apresentaram a uma plataforma de tecnologia que estava sendo feita lá, que queria criar canais de pessoas. Eu falei, isso é interessante. E eles me pediram para ir à casa do founder, que era um sul-africano, que também era sócio de um brasileiro, e falar um pouco sobre conteúdo, porque eles estavam achando que a plataforma estava muito tecnológica e tinha pouco conteúdo. E como eu sou da máxima do content is king, eu falei, eu vou lá, beleza. Isso era 2016 para 17, acho que 16. E aí, nesse papo, eles disseram, inclusive, para entrar no Brasil, a gente queria entrar com um influenciador, a gente chegou a pensar no Felipe Neto. Eu falei, não, eu acho uma ótima ideia. Aí contei a história do Felipe na Globo e tal. Eu falei, eu voltei a procurar o Felipe. Porque eu tinha perdido um pouco contato com ele. Eu falava entre 2011 e 2016, ele fez uns shows e tal, às vezes ele mandava WhatsApp convidando e tal, mas a gente não tinha tido mais nenhuma relação. E aí eu convidei ele para um almoço, fomos no almoço e tal, e a gente falou sobre essa plataforma, deu certo, a gente fez essa plataforma, assim, um canal importante para ele durante 1 ano e pouco, mais ou menos. Mas eu acho que era muito antecipar cenários, sabe? Acho que a gente estava antecipando muito cenário. Deu certo, chegou a ser a plataforma mais baixada da App Store no Brasil durante 3 dias, mais que Instagram,
chamava Felipe Neto, era o canal dele, só num sim. aplicativo. Uhum. E aí, uma hora a gente devia ser sócio, né? Abrir, porque eu tenho uma verve assim, criativa mas ao mesmo tempo executiva, e ele tem uma cabeça de digital, né? De criador e tal. E a gente chegou à conclusão de que essa mistura podia trazer para o mercado, né, Creator Economy, que naquela época nem se chamava isso, né? Era marketing de influência, Uhum. Os nomes mudam muito rápido. Uma nova tendência de organizar mais empresas, né? Óbvio que você já tinha a Mind, a BR Media, a Spark e tal, mas eram poucas. E a gente viu que tinha espaço para a gente criar uma empresa que viesse com o caminho de pensar em conteúdo primeiro e distribuição em seguida. E foi assim que surgiu. Aí eu resolvi, como eram duas pessoas muito criativas, embora eu tenha esse lado executivo, né? Mas os criativos às vezes, né, dão uma pirada, eu trouxe um outro amigo para ser o terceiro sócio fundador, que é o Marcos Vinícius Freire, que continua no conselho da Play 9, tem cabeça de executivo, trabalhou em banco, foi CEO do Comitê Olímpico e tal. Então, foi bom, foi uma mistura boa que deu bons frutos. E antes de falar desses frutos, eu queria que você falasse um pouco, na verdade, de como foram os primeiros anos da empresa. Eu sei que a empresa não tem tantos anos assim, muita coisa mudou já desde quando ela foi criada, sem dúvida, mas como foram os primeiros anos, porque eu imagino que você viveu um choque de realidade, saindo de uma empresa gigante, como é a Globo, para começar o seu próprio negócio, porque todo empreendedor que começa um negócio do zero, que passou por aqui já no Do Zero ao Topo, já falou e sabe que quando você começa um negócio, você é tudo, né? Você não tem a pessoa para mandar fazer, você é o estagiário, você é o gerente, você é o atendimento, você é o comercial, você é o marketing. Certo, né? Exato. Como que foi para você viver essa experiência? Quais foram as dificuldades iniciais do negócio? Maria, esse é um bom ponto, sabe? Porque por mais que você se prepare e pense que isso pode acontecer, é só na hora que acontece mesmo que você vê, né? Cadê o fulano? Cadê a função XY? Aí você fala, não, essa tinha né? A gente teve uma empresa antes da Play 9, eu e o Felipe, né? Tivemos uma empresa chamada Take4 com outros 2 sócios. Um deles era o Lucas Neto, inclusive, irmão dele. E aí foi um aprendizado, foi 1 ano e meio assim, de aprendizado. A gente aprendeu e resolveu abrir a nossa própria empresa. E quando a gente teve a ideia de fazer a Play 9, eram 17 pessoas só, começando ali, né? Hoje a Play 9 tem 230 pessoas. Quando você pensa que 17 pessoas têm que botar de pé um sonho, né, que você imagina que vai ser grande e tal, e ao mesmo tempo você vê que cada uma delas eventualmente vai ter que fazer muito mais papéis do que né, deveria fazer, você já começa a ver que tem que estar todo mundo junto. Então acho que foi essa proximidade inicial ali de mostrar que todo mundo estava na mesma, sabe, na mesma levada, na mesma vontade de fazer acontecer, que fez isso tudo dar certo. Agora, o impacto, né, é o impacto de realmente você sair de uma corporação de, sei lá, a Globo tem 20 mil funcionários, né, e você olhar e começar um negócio com 17, é uma mudança e tanto. Então você perde imediatamente o seu sobrenome corporativo, né, não é mais o João Pedro da Globo que está falando, é o João Pedro Paz Leme, ou o JP, que obviamente criou uma carreira suficiente para abrir muitas portas, mas que tinha que se provar num outro ambiente que, por mais que eu soubesse que era um ambiente que eu já estava, né, no qual eu já estava transitando bem, ainda tinha que mostrar muita coisa para muita gente, né? E nesse aspecto que eu acho que essa convivência ali com o dia a dia do fazer do Felipe e de outros canais que a gente tinha, isso tudo ajudou muito a acelerar o processo. Então acho que esses foram os momentos iniciais ali, né, daquela passagem de bastão do JP, do João Pedro Paz Leme para o JP. Assim. E teve algum momento que você achou que esse negócio não vai dar certo, não devia ter saído da Globo? Nenhum, sabia? Eu acho que essa preparação que eu fiz como minha analista ajudou muito, porque a gente falou muito sobre isso, sobre as possibilidades de fracasso, disso, daquilo. Então, também juntando com uma coisa que você perguntou falou na última pergunta, que é essa, são 6 anos, né? Parece pouco, mas parece muito também, porque de certa forma, eu brinco que a gente vive anos de cachorro, né, no digital, assim, cada um passa um 7. Então, sei lá, 7 vezes 6, 42, né? Não sei se é isso, se é um pouco perto disso. Uns 30 anos eu já acho que a Play 9 tem, porque a gente olha, né, esse movimento digital com uma velocidade que antecipar cenários é sempre cada vez mais difícil,
mas que também para você viver lá dentro, né, é uma sensação muito boa, de aprendizado rápido, de ter que transformar as coisas em muita velocidade e tal. Então eu acho que foi um caminho natural, sabe, o que a gente conseguiu construir ali, e né, derivado dessa ideia de que tinha um timing diferente para fazer tudo que a gente ia fazer em relação ao mundo tradicional, digamos assim, da mídia ou da comunicação. E são carreiras muito diferentes. Você ter uma carreira dentro de uma empresa e empreender. Você Uhum. precisa ocupar papéis muito diferentes. Quais habilidades você conseguiu desenvolver enquanto você trabalhava na Globo que foram muito importantes para você Uhum. nessa nova fase de empreendedorismo? Eu acho que duas especificamente. Uma de gostar muito de conteúdo, independentemente de dizer, conteúdo jornalístico ou de entretenimento, gostar muito de conteúdo como algo que é parte daquilo que explica como você cria boas narrativas, né? O conteúdo. Então, eu sempre quis isso. Na Globo, eu sempre transitei entre o esporte, o jornalismo, a área de entretenimento. Sempre gostei, sempre fizemos muitas parcerias de projetos nessas áreas. Então, o olhar do conteúdo de uma maneira mais macro, assim, de certa forma, não que ela seja rasa, mas ela não pode não ser tão profunda quanto você entrar aí nos nichos, mas ela te dá uma noção de que você é capaz de criar narrativas em qualquer tipo de ambiente. Isso foi muito importante. E o segundo, que talvez tenha me ajudado até mais com tanto o lado de executivo, depois quando eu migrei, quanto pelo lado de empreendedor, foi o fato de eu ter vivido 7 anos com uma equipe muito pequena, fosse em Londres, fosse em Paris, fosse circulando pelo mundo na Fórmula 1, em que a nossa Globo tinha 7 pessoas, 8 pessoas no máximo. Então ali era a sensação que eu vim depois a ter na Play 9. Era a mesma coisa. Cara, se o cara que está fazendo o áudio tiver um problema, alguém vai ter que fazer o áudio. Se esse alguém é o cara que conhece mais áudio, era o cara que estava vendo o satélite, eu vou lá e vou falar com a BT Telecom, né, British Telecom, que vai ao satélite, qual é a coordenada para descer o satélite na Globo e tal. E aí o repórter, cadê o repórter? Né? É um produtor de conteúdo, é um produtor de... Isso me deu muita flexibilidade e vontade de fazer, né, essas empreitadas que depois, né, pensei muito sobre isso mais tarde, eu acho que me ajudaram tanto na carreira de executivo, por ter vivido uma mini Globo, né, de maneira muito intensa durante 7 anos, quanto depois na hora de empreender, porque eu botei na mesmo chapéu, sabe? Ali eu falei, cara, acho que é uma coisa meio parecida. Vou começar algo que pode ser grande de uma maneira pequena, mas sabendo que essas estruturas menores precisam ainda mais, né, de presença, de capacidade de múltiplos talentos de todo mundo que está junto. Né? E como que foi para você organizar o trabalho com os sócios? Porque vocês começaram o negócio, começava primeiro como uma empresa de marketing de influência mesmo, né? Uhum. E tinha ali o Felipe Neto, que era um agenciado, pode Sim, dizer assim, né? Que já era uma pessoa muito importante, era o primeiro cliente, de certa sim. forma, e sócio. Mas tinha também um papel de gestão. Uhum. Como que vocês faziam essa divisão dentro do negócio para evitar conflitos Sim. também? Não, ficou muito claro desde o início que a gestão ficaria comigo e com o Marcão, com o Marcos Vinícius, né? Eu sou o CEO desde o início, e o Marcão cumpria um papel meio de COO nessa época, então era possível eu fazer os desafios que eu queria, que eram de poder ser um CEO criativo, não ser só um CEO, né, que pensasse no bottom line dos números e tal, e ao mesmo tempo deixar o Felipe como, nessa época, mais importante para a gente, era o Felipe canal de comunicação. Tanto ele como apresentador, obviamente, que é um gênio e tal, mas o canal de comunicação do Felipe, nessa época, era o maior do Brasil, bem antes do Casimiro. Então, qualquer live do Felipe dava 500 mil pessoas simultâneas, numa época em que isso era impensável. Então, esse virou o nosso principal asset, que era, olha, querem fazer coisas no digital, marcas, etc., tem um canal aqui que fala com todos os públicos e tal, e aquilo foi muito assim, a divisão de papéis, né? Então, ele precisava continuar fazendo o canal aumentar, a gente conseguia muitas iniciativas que eram, né, hoje chamadas de propriedades intelectuais que a gente criava, show da Black Friday, o projeto XYZ que a gente fazia, e tinham um lugar para ser exibido, né?
Então o Felipe tinha esse papel de ser praticamente o sócio emissora, né? Que era muito importante para a gente. E os outros dois cumpriam esse papel, né? Eu no meio do caminho de ser esse CEO criativo e o Marcão de olhar o back-office muito, né? E aí depois incorporamos muita gente legal, muita gente que já veio desde o início com a gente, né? Estou falando dos sócios fundadores, mas essas 17 pessoas que começaram, né? Eu sou muito grato a todas elas, porque não existiria Play 9 se, né, 17, ou pelo menos 16, né? Porque um maluco já tinha, agora 16 viessem juntos, né? E o negócio foi evoluindo de que forma? Foi muito rápido? Foi mais demorado? Vocês começaram um negócio em 2019 Sim. E no ano seguinte veio pré-pandemia a gente a começou. pandemia, um momento que mudou, foi divisor de águas para muitos negócios. Como que foi esse momento para vocês? A gente viu isso como um impacto inicial bem preocupante, porque a gente começou a Play 9 em junho de 19. Você imaginar, né? Não deu nem o prazo de uma gestação até vir a pandemia, né? E alugamos uma sala, que é a sala que a gente tem até hoje e tal, que é um andar inteiro. A gente fez coisas já pensando no crescimento, porque começou a ver que estava dando certo desde o início. Então, assim, esses 17 viraram 40 quase em 4 meses, né? Quando começaram as primeiras notícias a respeito da pandemia, a gente já devia ter umas 60 pessoas na Play 9 e frequentavam aquele espaço diariamente e tal. E isso daí tudo, obviamente, né, quando aconteceu de fato, né, o lockdown, isolamento, distanciamento social, que parece que tem 50 anos que aconteceu, mas só tem 5, né? Outro dia, só um parêntese breve, outro dia eu encontrei uma máscara daquelas N95, N95, acho que era, que eu usava durante a pandemia, veio um flashback assim. Parece que é outro século, parece né? que faz 50 anos. A gente viveu aqueles 2 anos, 1 ano e meio, de uma maneira muito intensa, né? Então eu tenho essa mesma sensação. E aí a gente estava ali, né, naquele momento, para tomar uma decisão. Quando fizeram o lockdown, a gente tomou a decisão de, obviamente, fechar a empresa e tal, e seguir as normas da APRO, que vieram depois, né, da Associação de Produtores e tal, que era uma norma, basicamente, de dizer, olha, vocês só podem gravar coisas com X pessoas, acho que eram 10 pessoas no máximo no estúdio, isolamento de 2 metros de distância, sempre alguém de máscara lá na salinha para tirar sangue da pessoa, porque os testes de Covid ainda eram bem precários, né, logo no início. E a gente ficou numa dúvida, assim, mortal durante 3 meses. Só que depois desse 3º mês, 4º mês, a gente começou a perceber que, na verdade, o mundo estava migrando para dentro do digital, né? Então, o que a gente precisava rearrumar era como fazer com aquela mesma estratégia, mas daquele jeito diferente. Então, obviamente, as coisas começaram a ser mais, do ponto de vista de influenciadores, feitas em casa por eles mesmos, sem equipe e tudo mais. Quando tinham coisas que precisavam ter a junção de mais de 2 ou 3 pessoas, né, de talentos que estavam num set, fazer todas essas, seguir todas essas normas de controle e tal, e com as marcas também, uma negociação de como a gente vai produzir, muita coisa produzida remotamente, né, diretores em casa falando com o set e tudo mais. Eu acho que foi um aprendizado para a gente, sabe, criar uma casca violenta para o que viria pela frente, e acho que a gente se adaptou e começou a entender aquilo e produzir de maneira mais ágil, mais escalável, e sempre muito responsável, né, com o que estava acontecendo. E do ponto de vista do que era o back-office, ou mesmo as coisas que podiam ser, né, feitas em home office, a gente fez. Então todos os editores de imagem foram para casa, todo mundo que era de BI foi para casa, todo mundo que era de plataformas digitais, né, de social, foi para casa. E o nosso andar, que tem 1.300 metros, virou uma cidade fantasma por 1 ano. Mas a gente conseguiu entender que renegociamos também com o dono, né, para pagar um aluguel menor, porque acho que o Brasil fez isso. E acho que foi uma hora em que todo mundo aprendeu, né, a fazer de um jeito diferente, se preparando para algo que era muito difícil, mas que esperávamos todos, né, tivesse um fim em algum momento. Então foi uma espécie de barreira de entrada, né, ou um salto quântico que a gente teve que dar sobre essa barreira logo no início, que testou muito a nossa capacidade de resistência e tal. E acho que dali a gente entendeu que estava pronto para qualquer coisa e cresceu bastante. A gente, né, vem crescendo bastante, graças a Deus, com
muito trabalho, mas eu acho que tendo sido provado, como todos nós fomos no mundo, não só no Brasil, a forceps, né? Quem vai resistir e passar por esse desafio. E depois desse crescimento todo, JP, qual que é o tamanho atual da empresa? A Play9 hoje tem 230 pessoas, ela tem 4 unidades de negócio, ela tem, se a gente somar o Playnest, que é uma dessas unidades, com a Play9, em termos de audiência, 22 bilhões de visualizações todos os meses, então assim, é muita coisa. E ela teve um crescimento esses dados já são públicos, então não tenho por que, né, omitir, ela teve um crescimento de receita bem expressivo, né? Ela saiu de 4 milhões para 18, 19 milhões, para 46 milhões, para 70 milhões, para 110 milhões. E quando a gente fala em GMV, esse número foi para 171, né? Porque quando a gente considera o GMV, que seria uma receita bruta, né, no caso da Creator Economy, porque parte você deixa para os influenciadores, então tem uma das unidades de negócio que tem, obviamente, uma receita que é distribuída entre a Play9. Então, assim, o total do que a gente, né, faturou ano passado foi 171 milhões de reais. Assim, é uma história de sucesso que me deixa muito feliz, porque ela começou dentro da sala da minha analista, né? E podia ter sido um fracasso. Dependendo da resposta que ela desse, né, pode ser que nunca tivesse acontecido. Nunca tivesse acontecido, exatamente. E eu penso muito nisso, sabe? Como eu sei que esse é um espaço de também promover, né? Às vezes a intenção de muita gente está aí, quicando, né? E elas são pessoas que só dependem de um empurrão ou de alguma coisa que seja mais próxima da própria coragem ser estimulada por alguém. E essas pessoas podem não ter um alguém, como eu tive, a minha analista para me ajudar. Cara, eu diria para testar bastante esse seu limite entre o medo e a coragem, porque o medo embota muito, ele empaca a gente, né? E óbvio que eu tive medo de pedir demissão de um lugar maravilhoso, né, onde eu tinha estado 20 anos, e começar uma carreira de empreendedor aos 47 na época. Pô, óbvio que você tem... Mas eu falei, cara, o medo nunca me fez bem, entendeu? Então eu quis ter coragem, mas eu preferi não ser o cara também que ia ser, vamos lá, sair e tal. Eu fiz esse périplo ali com ela nas discussões. E eu acho que se você não tem uma analista, você que está aí em casa ouvindo, né, você tem certamente um bom conselheiro, ou alguns conselheiros e conselheiras. Alguns vão te dizer, não faça isso, outros vão te dizer, faça isso. E aí acho que tem uma hora, Mari, que só o seu gut feeling, ou o seu coração mesmo, sabe, faz com que você tenha a decisão final. Porque ninguém vai tomar por você. Eu acho que ela tenha me ajudado muito, minha analista, eu não podia dizer. Tanto que ela falou, vai lá agora. Ela falou, você só fala da Globo no passado agora. Por que você não vai lá e toma a decisão de... Pô, e eu tremi, óbvio. Então ela me estimulou, mas eu podia dizer não. E você ainda demorou também depois desse empurrão, né? Eu não lembro se foram 6 meses ou 3 meses, mas foram muitos meses, né? Então assim, foi uma coisa pensada que eu ia... Mas teve uma hora que eu também falei assim, até quando eu vou pensar isso? Até... né? Não, e esse ciclo para mim, do fim da Olimpíada, tinha muito essa sensação de que era realmente a hora de renascer para uma coisa. Tanto que o 9 do Play9 é o 9 do renascimento, que é o número de você recomeçar. Eu ia perguntar isso, de onde vem esse nome, então é daí. Tem 2 versões, né, que são engraçadas, porque uma é inspiracional, é essa, e a outra, diz o Felipe, que ele estava procurando na internet, Play 1, Play 2, Play 3, todas estavam ocupadas. Ele falou, Play 8, eu falei, 8 eu não gosto não. Play 9, eu falei, 9 é um bom número. Também teve isso, mas eu já sabia que o 9, porque eu nasci no dia 9, então eu sabia o que o dia 9 representava. Já tinha um significado para você. Tinha. E você falou bastante do Felipe aqui, mas houve uma mudança recente na empresa, na estrutura da empresa, e uma mudança no papel do Felipe dentro da empresa também. Como que isso foi organizado e como que a estrutura está hoje? Sim, foi muito bem pensado, eu acho, assim, estruturado, até por essa história dos anos de cachorro, né? Tudo a gente também não dá para pensar em cenários de muito tempo. Então, um cenário de 3 meses, que foi o que a gente, né, fez para fazer a reestruturação das unidades de negócio, ele foi paralelamente o mesmo tempo em que eu já vinha conversando com o Felipe sobre essa mudança.
porque o papel dele como sócio, há uns 2 anos e meio mais ou menos, passou a ser menor. Ele começou a se dedicar muito a fazer o canal dele crescer. Hoje, né, o canal é gigante, tem mais gente trabalhando hoje na NetoLab, que é a empresa dele que cuida do canal dele. Então tem, sei lá, 10 personagens dentro do canal dele, e ele tem um diretor para aquele canal. Eu falei, cara, o Felipe está cada vez mais, né, perto do canal dele, cada vez mais longe da Play 9. E ele sempre foi muito bom no conselho, né, da Play 9. Então ele estava fazendo papel de conselho, mas tem conselheiros externos também, então, que aliás foi uma coisa muito importante para a gente, criar um board bacana. E aí a gente conversou como amigos que somos, né? Ele é meu amicíssimo, assim, diz que eu sou um irmão mais velho para ele, eu também acho que ele é um irmão mais novo meu, assim, gosto muito do Felipe. E a gente conversou, falei, cara, não tem um papel, né, muito claro que você esteja fazendo, e eu acho que com essa reorganização que a gente fez da empresa, de criar 4 empresas embaixo do grupo Play 9 Content Group, né, em vez de ter só as unidades de negócio antigas, que a gente eram mais para compreensão interna do que para o mercado. Agora que a gente vai fazer essa explicação, que é a Play 9 cuida do nosso casting, o Play Nest cuida de micro-influenciadores, a Play Action é a nossa produtora audiovisual e a Playground é a nossa, que eu brinco, a agência CSI, Content, Social Media, Influence, que é agnóstica, que cuida, né, de influência e conteúdo para qualquer marca e não contrata só os nossos influenciadores, mas qualquer influenciador do mercado, inclusive dos contratos que são concorrentes da Play 9. A gente montou uma estrutura que vai precisar ter novos sócios, parceiros, em cada uma dessas empresas. E eu falei, cara, eu tendo um equity maior, né, como fundador também, tudo mais, eu já era majoritário, mas eu tendo um equity maior, eu vou ter mais capacidade de fazer um negócio, né, que seja mais com o propósito que a empresa tem hoje, de ser um grupo e entender que ela pode ter um sócio em cada uma dessas empresas e não necessariamente o mesmo sócio. Só que para isso eu preciso ter mais autonomia. E ele entendeu super, né? E aí eu falei, cara, eu topo comprar as suas ações, e aí a gente vai ver que, de fato, eu vou ter mais capacidade de fazer a empresa crescer. Vai ser um negócio bom para todos nós, porque você também vai ter, né? Vai ganhar um dinheiro e vai, né, poder ver. Ele tem um carinho pela Play 9, então eu sei que ele quer que continue crescendo. E ele imediatamente achou, né, ele falou, eu sei que essa é uma decisão dura, mas você está cheio de razão, vamos fazer isso. Foi assim. Então, isso aconteceu e agora vocês têm essa mudança dentro da estrutura da empresa. Você é o CEO da holding. Isso, da E holding. são 4 unidades de negócios que podem ter ali os seus partners, exatamente, seus sócios específicos Sabe de por quê, cada Mari? área. A gente viu, eu conversei muito no último ano com vários fundos, com vários possíveis investidores estratégicos e tal, e o que eu percebia é que o cara que gostava de influência não gostava de produção. O cara que gostava de produção não tinha paciência com tecnologia. O cara que... Eu falei, gente, então está muito claro que, além da gente ter comercialmente para o mercado, né, 4 empresas têm clientes diferentes, são 4 empresas que também têm tipos de investidores diferentes. E isso me deu um estalo. Eu falei, cara, então vamos já acelerar esse processo da holding e vamos criar essas empresas, porque elas vão ter capacidade de achar esses parceiros comerciais com mais clareza e achar os investidores estratégicos com mais clareza. Porque se alguém, por exemplo, tem, obviamente, o mais desejado para ser investido é o Play Nest, que é a nossa plataforma de micro-influenciadores, né? Já tem quase 70 mil influenciadores, então é uma conexão quase mecânica, né, de marcas com influência, e óbvio que quem é venture capital e tal, que olha e fala, quero coisas escaláveis, como media tech, né? Então olham ali e falam assim, mas eu não quer dizer que os outros 3 pilares da empresa não tenham, né, grupos ou investidores que tenham interesse ali, né? Então ficou muito claro para o mercado, tanto para os investidores quanto para as marcas, né, que são nossos parceiros, que agora a gente tem um grupo que tem seus clientes bem definidos, entendeu? E além de clientes, tem atuações e liberdade para fazer ações independentes. Teve uma fusão recente, que vocês fizeram uma compra, né, na verdade. A gente fez uma compra, esse é um bom ponto. A gente comprou um canal de YouTube para botar embaixo de uma das nossas áreas, que é a Play 9, porque ali é um lugar, o Top 10, que é um canal de curiosidades e tal, e embaixo dele tem um guarda-chuva de vários canais, na verdade. Tem um canal em inglês, tem um canal em polonês,
São vários canais embaixo de um grupo de canais. Um grupo de canais embaixo de um canal. A gente não faria, talvez, essa aquisição olhando pelo grupo em si, porque, do ponto de vista estratégico para o grupo, talvez isso fosse pequeno. Mas para a Play 9, essa vertical, é muito importante, porque a gente aumentou a audiência em outros países, a gente está testando coisas fora do Brasil, né, que são a possibilidade de ter um AdSense do YouTube não só no Brasil, que é mais barato do que nos Estados Unidos, por exemplo, e, ao mesmo tempo, aumentamos a audiência, né, que é inventário de mídia. Então, talvez uma prova disso. E uma outra coisa, que é olhando o guarda-chuva todo da holding, é que a gente tomou a decisão que os parceiros estratégicos que não sejam necessariamente marcas ou influenciadores, mas que sejam, sei lá, grupos, entidades, eles vão ficar plugados na holding. Então a gente fez uma parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, né, até 2028, e eu espero que se renove até 2032, que é de montar uma media house. E a gente já montou, a gente criou uma content house, que a gente deu o nome de Time Brasil Media House. E essa foi uma ação que a gente falou, essa sim faz parte do ecossistema Play 9. Então ela tem que estar plugada na holding, que é uma holding operacional, não é uma holding apenas societária, né, de distribuir ações e tal. Ela é uma holding operacional, ela tem, né, a capacidade de unir squads dessas áreas todas das outras 4 empresas e criar os projetos maiores com o que a gente tem de melhor, que é essa junção do ecossistema do Play 9 Content Group. Né? E quais são os planos para o futuro, então? A gente já falou bastante de passado, falamos de presente, o que você vislumbra para os próximos anos? Ô Mari, eu confesso que estou achando, eu sou otimista, assim, por natureza, eu estou achando que esse mercado, qualquer que seja o caminho que outros mercados tomem, eu acho que esse mercado da comunicação vai continuar crescendo muito nos próximos anos, porque ele criou oportunidades que não existiam e ele transformou todo mundo em possíveis influenciadores, em possíveis mídias, né? Você é influenciadora, mas você trabalha com isso, né? Agora, o cara que não é influenciador e que tem 5.000 seguidores e 10.000 seguidores e faz bolo de chocolate bem feito, ou a mulher que quer fazer, um dia que ela fala assim, cara, eu posso ganhar dinheiro com isso, é só uma tomada de decisão. Então, isso não existia e vai levar ainda muito tempo em discussão, portanto, eu acho que vai enriquecer muito a economia criativa. Então, eu acho que essa velocidade vai fazer com que a transformação da Play 9 vá por alguns caminhos. Do ponto de vista assim, de escalabilidade, eu vejo que o Play Nest o Play Nest para mim é, sabe, the next big thing, que todo mundo pergunta, o que é? Para mim é o Play Nest. O Play Nest é capaz de fazer toda essa condensação do que é, né, central para a Creator Economy, com marcas, agências, mídia, influenciadores e tal, num lugar só. Ele faz a conexão entre Faz as a pontas. conexão e ele consolida dados, ele é capaz de... ele está plugado em 3 APIs importantes, que uma é do YouTube, outra é do TikTok, outra é do Instagram, então são as principais, então também tem essa facilidade para o criador e para a marca também, de observar quem está ali com seus dados reais, não ficar, né, mandando um print de quantos views ou qual foi o engajamento do seu... Não, é real time que você acompanha ali, e isso eu acho que tem muito valor, porque está ligado em tecnologia, está ligado em ROI, né, que é o que cada vez mais as marcas querem, e em KPIs que são verdadeiramente mensuráveis, não é buzzword que as pessoas ficam inventando e tal, para dizer que teve ou não teve engajamento. Então, para mim, esse é uma convicção, essa é uma convicção. Assim, para mim, o Play Nest é a Play 9, sabe, que eu teria fundado hoje. Lá de trás, eu teria fundado hoje. As outras áreas eu acho que vão crescer muito e eu acho que elas estão conectadas com o mercado. Por isso é um crescimento da Play 9, mas reflete o crescimento desse mercado da Creator Economy. Acho que os castings vão ser cada vez mais seletivos, e a Play 9 vai fazer isso, né? Selecionar quem pode trazer audiência e quem faz sentido também por clusters assim, de assuntos ou de verticais de interesse do público, gastronomia, humor, educação, etc., né? Porque a gente é uma network generalista, a gente não é focado num negócio só. A gente vai crescer na Playground, que é a que cuida, a CSI lá, que cuida das marcas e tal, de uma maneira maior, porque a gente está dedicando esforço para isso, que cada uma dessas 4 empresas passou a ter um VP, né? Então isso também me facilitou. Então essa autonomia que essa empresa vai poder ter agora, ela permite que
né, você faça uma coisa que a gente conseguiu fazer com algumas marcas e quer fazer com outras, que é transformá-las em publishers. Elas terem a ideia de que elas podem ser grandes influenciadoras. Já são e podem melhorar a sua comunicação. E na parte de produção audiovisual, a gente está sempre conectando a ideia de ser uma produtora, já ganhamos até o Caboré, então assim, a gente já é reconhecido como um bom produtor audiovisual, mas é uma produtora que tem um diferencial que é sempre olhar o conteúdo primeiro, produzir audiovisualmente a partir de uma coisa que seja a ideia, mas depois tentar perpetuar ou viralizar essa história toda usando o ecossistema da Play 9. Pode ser, algum cliente pode não querer, falar, não, isso eu faço aqui com a minha agência, mas você tem um lugar que pode fazer, né, uma atuação maior do que apenas uma produtora tradicional faria, entendeu? Até pode entregar ser, distribuição, né? Distribuição também, pode até ser coprodução com alguma produtora, né, tradicional, em que a gente faça também a produção, né, coproduzindo, mas que a parte, depois dessa pulverização digital, fique com a gente, porque a gente, modéstia à parte, sabe fazer bem, né? E eu tenho uma curiosidade, você falou de casting, né? O que faz vocês olharem para um influenciador e pensar, queremos ele no nosso casting? E o contrário também, não queremos ele no nosso casting. Tem alguma coisa assim? Tem assim, primeiro, na primeira parte de escolher, ela foi sendo lapidada. A gente foi entendendo que, por exemplo, o humor é uma coisa que cruza muitos ambientes. Então, não é para você dizer, temos aqui um hub de humor. Se você pegar os 104 da Play 9, possivelmente 70% deles usam o humor como uma ferramenta. Mas tem o cara da gastronomia, tem o outro que usam, né, fazem, porque sabem que o humor engaja. E é uma maneira mais fácil de você também criar conexão com o público. Então, a gente falou, cara, o humor está sempre por perto, né? Não necessariamente só com os humoristas. E a gente queria ter, sendo um casting generalista, uma certa presença em muitas áreas, sabe? Em beauty, em educação, em cinema. Então a gente tem influenciadores de 8 segmentos, né, e 8 subsegmentos, tem segmentos maiores, e a gente, né, encontrou talvez ali uma maneira de equilibrar a nossa base, porque juntando a isso a gente sempre olha presença nas redes, então não necessariamente, né, todo mundo tem YouTube. Hoje é raro, você olha, talvez 20% das pessoas que estão na Play 9 ou 30% tenham YouTube, mas normalmente eles têm TikTok e têm Instagram. Né? Mudou o foco bastante. Mudou o foco. A gente viu isso, né, mudando muito pós-pandemia, porque o TikTok ganhou um protagonismo enorme, e eu acho que a gente percebeu que era importante também ser cada vez mais multiplataforma. Então esse é um aspecto que a gente olha também. Tem uma coisa de multigeracionalidade também que a gente olha. A gente gosta de ter pessoas que sejam Gen Z, e Gen Y, Gen Y, né, que são os millennials, e algumas pessoas geração X, como a Fátima Bernardes, a Angélica e tal, né, são pessoas que estão ali para compor um outro tipo de segmento que é importante, porque uma coisa que o digital deu foi a possibilidade de todo mundo estar junto, né, no mesmo ambiente, cada um com o seu tipo de nicho e tal. Então essas são as coisas que a gente olha para trazer, né, e obviamente a gente tem mecanismos de medir isso com ferramentas, quem está tipo Rising Stars, né, que está vindo aí e tal, vamos olhar esse cara. E o Playnest até ajudou muito a gente já botou 2 pessoas que fizeram muito sucesso dentro de campanhas no Playnest, a gente falou, cara, esses caras estão prontos para vir para Play 9, vamos botar dentro do nosso cast. Então também... Tem uma progressão ali. Uma progressão, né? Não que seja a única coisa, porque muitas vezes o cara quer continuar como um micro-influenciador e de nicho ele vai ser ótimo e tal, e não cabe na Play 9, porque talvez não vai ser tão bem atendido quanto ele será numa plataforma com mais agilidade. E os don'ts, assim, eu acho que são basicamente aqueles de sempre, né? Alguém que não... Primeiro, eu acho que tem um don't que é muito singular, que é não ser chato, né? Porque, tem isso, né? Tem muita chatice. Então, assim, ser chato é um problemaço, porque no fim das contas a pessoa já está ali, sabe, parece que você está fazendo um favor para ela, que não é para ela própria se beneficiar, né? Então, assim... Ser chato, você diz, com o prestador de serviço. Ser chato com o agenciado. Não, ser chato, o agenciado ser chato. Com a agência. Com a agência e com as marcas e tal. Então, esses, eu acho que quando você olha hoje o casting da Play 9, são pessoas que têm prazer de fazer o que fazem, entenderam o ecossistema e são profissionais. Assim, obviamente, eles aprendem todo dia, porque eles não tiveram a mesma escola que um artista teve de como se comportar
Não, eles foram aprendendo a fazer as coisas, errando e acertando, mas eles precisam ter um olhar profissional para a carreira, porque é o que está acontecendo. Então a gente tem muito esse crivo de quem é ali que quer realmente fazer alguma coisa que vá transformá-lo num voo de galinha, que daqui a 6 meses desapareceu porque não tem paciência para fazer, ou não tem paciência com o cliente e tal, mas que entendeu que ele é uma emissora e ele precisa se profissionalizar, né? E óbvio que aí tem que ter os cuidados de sempre, né? Alguém que jamais vamos botar no nosso cast alguém que tem um histórico de racismo, de homofobia, de misoginia. Isso não tem, sabe? E se tiver alguém que já se retratou, já, né, publicamente já está relevado, pode ter sido um escorregão, mas jamais terá alguém que ficou marcado por isso, que não faz o menor sentido para a cultura da Play 9 e não faz sentido para o mercado, né? E o que você vê para o futuro da creator economy no Brasil? Você acha que o Brasil é um centro de exportação, talvez, desse talento, dessa mão de obra? Não de exportação, porque a gente tem o idioma como um freio, mas certamente de boas práticas. Eu acho que o Brasil é o lugar. Acho que o Brasil tem uma mistura hoje em dia de China e Estados Unidos, em termos de creator economy, que foi sendo, e ainda está em processo de, tá? Mas que foi sendo mixada exatamente no momento que precisava, porque a gente foi, no primeiro momento, que era pré-pandemia ali, sempre muito movido, a gente que eu digo, os criadores brasileiros, os creators, pela inspiração de, né, pessoas que estavam no YouTube americano ou de grandes youtubers que nem estavam nos Estados Unidos, tipo o PewDiePie, né, que mora na Inglaterra, sueco e tal. E depois veio um período em que essa sensação de que as pessoas começavam a vender seu espaço de mídia criou para esses criadores de conteúdo uma certa dificuldade de como é que eu faço isso? Eu não sou um seller, né? Eu sou um cara produtor de conteúdo. Então, para mim, essa primeira leva foi de content creators. O content mesmo era e tem que ser sempre. E eu vejo hoje, de uns 3 anos para cá, o crescimento do seller, sabe? Eu vejo o cara pensando já com aquele modelo chinês, que né, você já viu como é lá na China, o cara vende. Outro dia eu vi o cara vendendo uma produção de manga, fruta, ao vivo, ao lado da mangueira. Aí eu falei, cara, vendendo mesmo? Vendendo. Eles vendem o tempo todo dentro, né, dos TikToks de plantão. Lá não chama TikTok, do Indie lá, eles vendem nas plataformas. E eu acho que isso, o TikTok agora, né, quando ele trouxe o TikTok Shopping, ele certamente vai fazer acontecer no Brasil. Mas mesmo antes do TikTok Shopping entender que precisava entrar aqui, com o crescimento enorme que eles já estão tendo, os brasileiros começaram a perceber, os creators, que eles podiam ser também mais sellers e não só content creators. Então, hoje eu acho que o Brasil é o lugar ideal para você criar uma narrativa que seja muito atraente também, porque não adianta só ficar vendendo, porque a gente não é a China, e também não adianta só ficar produzindo conteúdo, porque estão surgindo modelos de venda, como afiliados e etc., né, que precisam que você, em algum momento, saiba também dizer, ó, está aqui, esse copo d'água está valendo hoje, compra agora, daqui a meia hora pode estar mais caro. Eles estão aprendendo a ter um pouco de trigger de vendedor. Eu acho que isso, além de muitas outras coisas, né, como criação de conteúdo, a espontaneidade brasileira, a criatividade, a capacidade de ousar quando topar e errar pra caramba, são coisas que a gente vai exportar para o mundo. Já está exportando. E não é por acaso que a gente olha no TikTok, no Instagram, no YouTube, a gente está sempre entre os 3 primeiros, né? Se você... E o brasileiro também consome muito, consome né? muito, né? E tem um país que não dá nem para a gente comparar, né? Que é a Índia. Porque a China não dá porque eles não têm, né? YouTube não tem, são plataformas paralelas, mas a Índia tem YouTube. Assim, você olha, a Índia é enorme, né? Tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então não dá para comparar. Então, se você pegar a Índia, que está sempre à nossa frente, e os Estados Unidos também está à frente, você está, na verdade, concorrendo com os Estados Unidos, porque a Índia é um outro mundo. E depois vem o resto. Então a gente é sempre o pódio, né? Tanto do Instagram, do TikTok, do YouTube, quanto do que você falou, da produção e do consumo, né? Porque a gente vê muito. Né? E JP, a gente está chegando no final da nossa conversa já, o que é uma pena. Uma pena, pô, tão boa. Porque está sendo muito legal mesmo, mas nesse final eu sempre gosto de fazer umas perguntas parecidas para os convidados. E a primeira pergunta é: o que você faz quando você não está trabalhando? Vejo muita série, muita série.
Fica longe do TikTok. Eu vejo muita série, eu sou fanático, eu sou um leitor voraz e um cara assim, que adora séries e filmes, então eu sou capaz de passar nas mais diversas plataformas de streaming horas maratonando quando eu estou tranquilo. Assim. E a mulher sabe disso, que às vezes ela vê comigo, às vezes ela dorme. E eu continuo, e é bom que ela não acorda com os barulhos. Né? E aproveitando então que você abriu essa porta, falou de livro, falou de série, tem algum livro que você indica, uma série que você indica para quem está assistindo a gente? As séries eu poderia indicar várias, né? A última que me marcou muito, deve ter marcado muita gente aqui, já não está nem tão recente, foi aquela Adolescência, né? Que acho que ela conecta... Impactante. É impactante, né? Ela conecta um pouco, né, o mundo que a gente está conversando pelo lado muito sombrio, que a gente não conversou aqui, que daria uma outra entrevista, né? Sim. Então, acho que vale muito a pena ver, tanto ela quanto The Great Hack, que foi aquele, né, que há uns 5 anos foi lançado, era um filme para mostrar como aconteceu o escândalo da Cambridge Analytica, né, toda aquela mudança de o uso dos dados de uma maneira perversa e tal. São jeitos da gente analisar esse nosso universo, que a gente só falou de coisas muito positivas, por um lado que a gente tem que tomar muito cuidado, que é um lado, né, nefasto, assim, muito nebuloso e estranho. O lado da manipulação, da raiva também, né? Do ódio, como as pessoas de tudo, né? E essas bolhas que vão se criando, que ninguém mais conversa com ninguém, as pessoas só conversam com pessoas que falam as mesmas coisas, que elas querem ouvir. Aí qualquer coisa que mude, né, parece que é o inimigo. É o inimigo, você não pode criar um diálogo. E como livro, assim, eu hoje não tenho um livro de cabeceira, porque eu gosto de ler muita coisa e tal, mas se eu pudesse indicar um autor de cabeceira, para mim seria o Malcolm Gladwell, que eu adoro os livros dele, eu acho que são... Acho que ele é um cara... Né? Muito bons mesmo. O Blink, né, que eu acho que é genial, porque... Ele estuda bastante psicologia e economia, humano, né? Exatamente. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vê hoje em dia, né? Em termos de percepção antecipada do que pode ser algo que você não está conseguindo absorver. Ele vai e se detém por um tempo estudando aquilo e traz para você, às vezes, né, razões pelas quais você está fazendo aquilo, sofrendo por aquilo, e nem percebia. Então, acho que ele é um cara muito bom. O Malcolm Gladwell, acho que eu li todos aqueles livros dele, né? O Blink, que é o ponto de virada, né? Aquele outro. Li até um curioso, que era o Outliers também, que eu acho que é o melhor deles, Davi e Golias. E tem um que era, nunca lembro o nome, que era o cachorro que latia e tal, que é totalmente diferente. Não é? Esse vale a pena ler, porque é uma coisa mais pessoal dele, mas os outros têm muito a ver com esse nosso universo. Então, Malcolm Gladwell eu recomendaria, e assim, como paixão de leitura, de literatura, para mim é o Gabriel Garcia Marques, que é meu autor preferido desde garoto. Eu gosto bastante também. 100 Anos de Mas são Solidão, livros difíceis, né? São difíceis, mas assim, tanto a parte dele, né, como romancista e tal, quanto a parte dele quando ele era jornalista, correspondente em Paris e tal, eu gosto muito. E JP, para quem você liga quando você não sabe o que fazer? Normalmente para um amigo mais velho. É mesmo? Eu achei que fosse sua analista. Não, para ela eu vou, né, e discuto tudo aquilo que eventualmente para amigos mais velhos. O que está ficando cada vez mais difícil, né? Porque eu estou ficando mais velho dos amigos, então eu tenho recebido muita ligação também para dar conselho. Está passando agora, exatamente, adiante. Eu fico ali estou no limbo da geração X, né? A geração X, que é a minha, é entre o Baby Boomer e a geração Y. Então, assim, eu fico no meio do caminho. E que conselho você daria para quem está começando, não a empreender, mas quem está começando uma carreira de creator agora? Eu acho que, primeiro, é ter muita atenção a essas mudanças que são tão frenéticas quanto a gente falou aqui, né? É muito difícil você conseguir sair do zero e já querer resultados imediatos, mas é a coisa que eles mais querem. Então, eu diria, todo o criador que eu conheço de conteúdo que tem sucesso hoje em dia errou muito, teve muita resistência para tentar fazer de novo e tinha uma certa noção do que queria, mesmo que não fosse saber diretamente que esse ou aquele tipo de vídeo vai dar certo, mas ele tinha um propósito. Vou entreter, vou fazer pegadinha, vou fazer isso, alguma coisa, né? E levou muito tempo.
Eu não conheço nenhum que tenha sido. Esses que explodem, assim, normalmente são efêmeros. E os que explodem e ficaram, quando você vai olhar, eles já faziam há 3, 4 anos. Ele não Não explodiu, explodiu, né? Ele exatamente. simplesmente Ele veio conseguiu. e ele teve muita resistência para fazer aquilo. Então, acho que esse seria o conselho de, cara, não dá para desistir no primeiro erro e não dá para você também achar que vai chegar, né, do 0 aos 100 mil seguidores porque um vídeo seu estourou. Ele pode ser um vídeo único e nunca mais acontecer nada. E agora, que conselho que você daria para quem está começando um negócio, está começando a empreender? Ou que está pensando em empreender, está na carreira ali, travado, não consegue sair. Eu vou dar um conselho que eu gostaria de ter recebido, que é de não ter medo, sabe? Agora, não é o cara que é destemido, sabe, sem qualquer tipo de contexto e tal. Não é ser enlouquecidamente destemido, porque aí todo mundo tem que ter um pouco de medo. O medo freia a gente, né? Quando você está diante de um problema, né, ou diante de um acidente. Tal. O medo é importante, óbvio. Mas o excesso de medo que eu acho que a sociedade começou a ter é o que embota as pessoas e tira delas a capacidade de empreender. Porque na segunda ou na terceira vez em que tiver um revés, o cara fala, tá vendo, não era para isso mesmo. Eu devia ir lá ficar no meu conforto e fazer o meu negocinho ali e tal. E aí você pode ter perdido uma grande oportunidade para o mundo de receber um talento, né? Quanto pode também ter deixado de você próprio, né, exercer o seu talento porque você foi embotado pelo medo. E a sociedade gera muito medo nas pessoas, né? Esse medo de não ser você mesmo, não se realizar, não ser a potência que você pode ser. Então, eu diria que essa é a... Eu daria esse conselho, sabe? Use o medo como o freio necessário, e não o freio eternamente puxado para que você não possa acelerar na hora certa, sabe? E é esse conselho que você daria para você mesmo, mais jovem também? Ou seria outra coisa? Não, é porque acabou sendo meio à força que eu tive que fazer isso. Então eu acho que as gerações atuais, elas talvez tenham isso mais nelas próprias. A Gen Z, às vezes, tem até em excesso, tem pouca paciência, o que também eu acho que é ruim, porque a paciência te leva a ter, né, determinada vez, assim, a decisão certa em vez da decisão que era a mais óbvia e a mais rápida. E aí pode ser que você passe a ter medo porque você errou tantas vezes e nunca refletiu sobre o erro, que aí você, obviamente, não quer errar mais. Então, acho que não é nem... Meu pai dizia que no meio está a virtude, né, que é uma frase de advogados, né, in medius virtus, em latim. Então, assim, no meio do caminho pode ter a virtude mesmo, de você nem ser um medroso, nem ser também um acelerado, um cara que só quer fazer e vai errar 50 vezes sem jamais refletir sobre aquilo. Então, acho que é um embate geracional também, né, que a gente devia jogar para um lugar só. Todo mundo da geração X à geração Z quer fazer alguma coisa e quer ser feliz. Então, por que não fazer isso de uma maneira em que você possa usar o medo apenas como um freio e não como uma coisa que te embota e, ao mesmo tempo, ter paciência para aprender com seus erros, porque se você deixa de ter medo, você erra mais vezes. Mas se você também não aprende, você vai errar 200 vezes e não vai querer mais fazer. Sim. É uma compreensão, né, do equilíbrio, que talvez só chegue com a idade, mas se você tem, né, alguma idade e pode dar um conselho, eu daria esse. E você considera que você está no topo? Não, eu acho que não. Sinceramente, acho que essa construção do topo, que é muito difícil, porque você nunca sabe quando chegou, né? A não ser quando você vai para o Everest. Né? E normalmente você, quando chega em algum ponto que para você era o topo, você já está olhando para cima de novo, né? Eu acho que talvez essa sensação de chegar no topo seja a sensação que te dá a percepção de que você estagnou, né? Então, é o que você falou. Tem um livro que eu não vou lembrar exatamente o nome, mas é um livro que fala da segunda curva da vida, sabe? Então, não necessariamente na segunda curva da vida, que tem vários momentos para as pessoas, porque são diferentes, você tem que ter as suas reflexões, as suas percepções, os seus parâmetros, como você teve na primeira, porque você sempre vai se decepcionar. Então, se na primeira curva da sua vida, fazer uma carreira, ter isso, trabalhar no lugar X, foi o que você tinha que conquistar, na segunda não vai ser. Fazer outra carreira, trabalhar em outro lugar, pode até ser, agora na terceira você já não consegue mais. Então você tem que falar assim, cara, o que é o equivalente àquilo? De repente é dar um bom conselho, é estar mais tempo com as pessoas conversando e abrindo caminhos, né, ter mais tempo de diálogo com um cliente,
né, que 15 anos atrás você só queria sentar na mesa para fechar um negócio. E hoje você pode entender que ele também tem dúvidas nesse ecossistema maluco. Então, acho que eu veria por aí, né, por esse caminho. Acho que é também construtivo e ele vai para aquela ideia de ser mais equilibrado. Né? Se não me engano, o nome do livro é From Strength to Strength. De força a força. Só que com olhares diferentes. Acho que é esse o nome. JP, muito obrigada. Ficaria horas aqui. Eu também, a gente abriu várias janelinhas aí que me deu vontade de conversar um pouco mais, mas por hoje a gente termina. Ô, Mari, mas já deixa o convite para a gente conversar mais vezes. Muito feliz. Você é uma grande entrevistadora, uma pessoa ótima também de bater papo, porque instiga novas perguntas em cima das perguntas. Obrigada. E essa brincadeira da janelinha, só para encerrar, tem um amigo meu chamado Sidney Garamboni, que trabalha na Globo, é escritor também, e como eu também já escrevi livro e gosto de escrever, um dia ele falou para mim, vamos criar um movimento literário no Brasil chamado janelismo. É mesmo? Porque a gente chegou à conclusão de que é natural dessa nova geração, nós estando nessa nova pós ali 2000, né, que sempre abrir muitas janelas, que tem a ver com os hiperlinks dos cliques do Windows, né? Quando eu vejo o meu navegador, aba, né? Parece uma tabela periódica, fica só umas letrinhas assim. E aí o janelismo seria isso, você não necessariamente completar todas as conversas e raciocínios, mas elas te levarem a outra e a última sempre fechar a janela toda. E esse projeto? Foi pra frente? Não, eu não sei, pode ser Talvez. Pode ser na segunda curva da vida, na terceira, né? Aí você volta aqui para contar. Conto. Muito obrigada, JP. Nada, foi um prazer. Um prazer. Essa história fica por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney e você pode participar mandando sugestões, críticas, elogios e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de som e de vídeo deste episódio foram feitas por Renato Costa e Fábio Teixeira. A pesquisa do roteiro e a produção foram feitas por Felipe Siqueira. A edição é da equipe do Infomoney e a direção é da Camila Moura. Eu sou a Mariana Amaro, responsável pela apresentação deste episódio. Até a próxima história.